Agora são 8h21. Vamos falar agora do cenário político brasileiro, né? Que vocês já sabem que o Intercept Brasil está divulgando, né, notícias, né, bastidores da Operação Lava Jato. E agora, ontem à noite, inclusive, né, já foi divulgada mais uma reportagem, a 7ª reportagem, né, do Intercept, cujo título é Tem alguma coisa mesmo séria do FHC? Né? Então, a Lava Jato, segundo aqui o Intercept, fingiu investigar Fernando Henrique Cardoso apenas para criar a percepção pública de imparcialidade, mas Moro repreendeu. Milindra alguém cujo apoio é importante, né? Não pode milindrar. Bom, vamos falar sobre esse assunto e tantos outros, né? Com o nosso jurista, advogado, criminalista, o Leonardo Isaac Yaroshevsky. Olá, Leonardo, bom dia. Olá, Marilu, olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual, da TV também. É um prazer, estava com muita saudade de vocês, estava escutando aqui essa conversa agradabilíssima, você e o Grauco, e me deu também aí muita saudade, vontade de uma praia, porque aqui é onde eu moro também, em Minas Gerais, né? Não tem. A gente está longe do mar, nosso mar são as montanhas mineiras. É verdade, que não ficam nada para trás, né, Leonardo? São lindas também. Lindas, lindas, lindas. Mas, Leonardo, vamos falar aqui do cenário, né, político brasileiro. Você viu que essa 7ª reportagem atinge aí o ex-presidente, né, Fernando Henrique Cardoso, e essa história, né, da impressão de imparcialidade, né, nesses diálogos, inclusive a gente está aqui com a TVT, tem alguns diálogos que o Eduardo Quirino já está mostrando, né, enfim, aqui, e uma das primeiras, né, tá seguinte, eu só vou reproduzir para quem está no rádio, tá, Leonardo? Olha, é o seguinte, o Moro fala assim, tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Aí o Moro, caixa 2 de 96, aí o Dallagnol, sim, o que tem é muito fraco. Aí o Moro, não estaria mais do que prescrito? Aí o Dallagnol, foi enviado para São Paulo sem se analisar prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. Aí o Moro, né, diz, não sei, acho questionável, pois milindra alguém cujo apoio é importante, né? Yaroshevsky, como é que você viu, né, essa divulgação do Intercept Brasil? Marilu, queridos ouvintes, eu acompanho isso com muita perplexidade. Na verdade, nós já estamos falando sobre essa parcialidade do juiz Moro já há muito tempo. É importante deixar claro que não é de agora, não é pela revelação do Intercept, que só reforça toda a parcialidade do juiz, né, que isso vem sendo levantado. Inclusive, é preciso fazer jus à defesa, né, do presidente Lula, o Cristiano, a Valesca e toda a equipe, o Batóquio, etc., que em várias petições questionaram a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E a imparcialidade é um dos princípios fundamentais da jurisdição. A imparcialidade de um juiz ela está ligada umbilicalmente à função de julgar. É uma garantia do jurisdicionado, né? É uma garantia daquele que vai ser julgado. Ter um juiz competente, um juiz natural e um juiz imparcial, né? E esses diálogos que já tem aí quase 10 dias que vêm sendo divulgados, eles estão mostrando, né, estão trazendo à tona, né, toda a parcialidade, todo o comprometimento do juiz com uma das partes, no caso, com o Ministério Público. Porque a neutralidade do juiz, de qualquer juiz, ela é um mito, ninguém é neutro. As pessoas votam, as pessoas têm sua preferência política, as pessoas têm a sua preferência no futebol, em qualquer lugar. Neutralidade não existe, mas a imparcialidade, ela é fundamental. Sem imparcialidade não há um julgamento mínimo, né, justo, né, ou que se pretenda decente, né, para usar uma outra palavra. Então, realmente, é lamentável que isso venha agora à tona em formas de transcrições de diálogos, né, que a gente já sabia e já percebia pela conduta do ex-juiz e atual ministro. Lembrando que Yaroshevsky, desde o início, né, de todo esse processo, vinha batendo exatamente nessa tecla, falando tudo isso que a gente agora está comprovando com o Intercept, né, Glauco?
E outra coisa que é revelada nesses conteúdos, Jaroszewski, é a questão da relação do Ministério Público, ali da Força Tarefa da Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro com a mídia. São relações bastante estreitas, são atitudes, iniciativas que são tomadas de acordo... Sim, promíscuas. E nesse aspecto não é propriamente uma novidade. A gente tem essa questão que é pouco discutida no Brasil, trial by media, né? Ou seja, o julgamento que é espetacularizado em função justamente do pendor midiático, e a gente já teve isso na ação penal 470 do Mensalão, e isso não foi discutido no Brasil. Não está na hora da gente estabelecer limites um pouco mais rígidos nessa relação entre o judiciário, entre o Ministério Público, enfim, o sistema de justiça e a mídia? Muito bom, Well, muito bom mesmo. Eu estou coletando um material que é um objetivo meu, escrever um livro sobre a influência da mídia no direito penal e no processo penal. Já escrevi alguns artigos sobre isso. Né? O Rubens Casara, juiz de direito, que atualmente está em Paris, fazendo um pós-doutorado, pós-doctor, ele também trabalha muito a questão do processo penal do espetáculo. No processo penal do espetáculo, os direitos e garantias fundamentais do cidadão são atropelados em nome de um espetáculo. E a justiça, ela é tratada como mercadoria, ela é vendida como uma mercadoria, né, como interesse. E cada vez que cai, né, vamos dizer assim, a audiência, arruma-se uma nova notícia em nome de um espetáculo para que se aumente o Ibope, para que se venda mais audiência, sempre em prejuízo de direitos e garantias fundamentais, o que leva a ações por parte da justiça espetaculares, né, como, por exemplo, só para citar um exemplo, no caso da Lava Jato, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, totalmente desnecessária, totalmente arbitrária, totalmente abusiva, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, considerou, né, essa condução coercitiva, não só a do Lula, mas toda a condução coercitiva é inconstitucional. Um outro exemplo é o vazamento ilegal, arbitrário, criminoso da conversa mantida entre a ex-presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Lembrando que na época Dilma era a presidenta da República e só poderia, por força da Constituição da República, a Constituição é essa que eles rasgam a cada dia, rasgam e incineram e tocam fogo, né? Só poderia ser investigada e processada pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, o juiz Moro tentou dar uma justificativa, um pedido de desculpa ao então ministro do Supremo, Teori Zavascki, né? Mas, enfim, e isso vai atropelando direitos e garantias fundamentais. Então, o poder midiático é muito forte. Agora, hoje o Moro, né, deve prestar esclarecimentos sobre essa questão, né, do vazamento da Intercept no Senado a partir das 9 da manhã. Bom, ele já deu, enfim, falou de diversas formas, né, sobre esse vazamento, né? Ele já negou, né, que havia alguma anormalidade, falou também que eles foram coletados, né, que hackers, né, que foram coletados de maneira também ilegal, inclusive a Rede Globo praticamente toda noite, o Jornal Nacional fala desses hackers, né, e também, só que ele falou também em descuido, é um descuido, né, cada hora ele fala uma coisa, né, qual é a sua expectativa, né, em relação a essa presença do Moro, né, no Senado, e que um dia antes ele vai no Ratinho e é tido como apresentador, né, o apresentador chama ele de herói, né, sem capa. Qual é a tua expectativa? Essa do Ratinho eu prefiro nem comentar. Porque, passa, né? Como Segue. diz o ditado, um rato tira o outro. Sim, e agora do Senado, a sua expectativa? Do Senado, Sim. A minha expectativa é que os senadores e senadoras da República cumprem a sua função e procurem apurar isso, né? Procurem tirar do ministro da Justiça a verdade. Porque o que tem se revelado até agora, se ele fosse réu, com tantas versões, ele já teria sido condenado. Eu tenho certeza que o juiz Moro condenaria o Moro de agora, se ele estivesse apresentando tantas versões inconsistentes, né? Cada hora apresenta uma versão. Uma hora
os diálogos ocorreram, mas foram produtos de prova ilícita. Outra hora ele questiona a autenticidade dos diálogos. Outra hora os diálogos foram editados, tem parte. Outra hora ele não tem as mensagens mais. Tudo bem, ele não tem nenhuma mensagem, não é possível. Ele não lembra das mensagens. Ele não sabe o que ocorreu. Por exemplo, nesse caso agora recente do Fernando Henrique, uma coisa tão forte. Ele não sabe dizer se falou isso ou se não falou isso? Ele vai negar ou vai confirmar? Sim, existe uma grande... Agora, eu acho que é importante colocar, Sim. Marilu e Glauco e ouvintes da rádio, ele deveria se afastar do cargo. Em Como razão o próprio do princípio da impessoalidade da administração pública, da moralidade da administração pública, para que seja apurado. Porque ele é o chefe da Polícia Federal. Então, para que haja... Se não houve imparcialidade lá, mas para que haja uma imparcialidade aqui, na apuração desses fatos gravíssimos apontados por esse jornalista, por esse site importante mundialmente, é importante sempre dizer isso, lembrar isso, não é um aventureiro, não se trata de uma pessoa aventureira e nova no mundo jornalístico, né? Então é importante que o ministro se afaste, para que, por muito menos eu já vi ministros se afastarem, para que os fatos sejam apurados com imparcialidade. Exato. O próprio Glenn Greenwald, né, em entrevista à nossa colega Ana Flávia, da TVT, disse que, por exemplo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, como você fala, até por muito menos, essas autoridades são afastadas, né? A própria pessoa fala, não, deixa eu sair fora aqui enquanto está, né, investigando, né? E isso não acontece, né? Exatamente, isso não acontece. Agora, do princípio da moralidade pública, da administração pública, da impessoalidade. Princípios constitucionais, está lá no artigo 37 da Constituição da República, mas é que eu digo, eles esquecem, eles rasgam a Constituição. Exato. Pois não, Marilu. Então, eu queria colocar também essa questão do Tacla, né? Do Tacla Duran, que foi advogado, né, da Odebrecht. Ele, enfim, fazia até parte, né, da defesa do ex-presidente Lula, não foi ouvido. Ele mora na Espanha, tem endereço, ele poderia ser ouvido e não foi ouvido. E agora ele volta à tona de novo, tipo, né? Eu disse, né? Eu avisei. Mais ou menos assim, né, Yaroshevsky? Exatamente. Ele foi arrolado, parece, como testemunha. Sim. Eu acho que a defesa insistiu para que ele fosse ouvido, né? Ele mora na Espanha, exatamente. Poderia ser ouvido através de carta rogatória, que chamamos, né? E não foi. O juiz não quis ouvi-lo. E agora ele vem com essa nova denúncia aí de que teve que pagar dinheiro e foi extorquido. É uma acusação também muito grave que deve ser apurada. Exato. Agora, em relação justamente a essas denúncias, Yaroshevsky, e falando das delações, né? Em uma das conversas reveladas anteriormente, o Moro orienta o Deltan Dallagnol a ficar com 30% das delações ali e ignorar o resto, que já seria um indício de prevaricação. E ontem, com a revelação dessa conversa, também existe aí uma proteção evidente ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente pode falar aí do crime de prevaricação em relação ao juiz Sérgio Moro e também ao Deltan Dallagnol? E que outro tipo de indícios de crime a gente pode visualizar nessas conversas? Não, em tese nós podemos falar sim, né? Você foi perfeito aí, você tipificou bem a conduta, né? A prevaricação está prevista lá no Código Penal, nos crimes contra a administração pública, e basta para o elemento subjetivo do tipo, né? O que a gente chama o dolo, para satisfazer interesses pessoais, né? Então, se você retarda ou deixa de praticar atos de ofício para satisfazer qualquer interesse de cunho pessoal, né, você está prevaricando. O funcionário público ele tem o dever, né, para com a administração pública, o dever para com a administração da justiça, o dever de agir, né? Então, o Ministério Público, por exemplo, quando há um crime, ele tem o dever, né, se há um crime, se há uma conduta, ele tem o dever de agir. É interessante lembrar que quando, em relação a um determinado fato, o ministro Moro falou, não, eu estava apenas comunicando um crime, em outro fato, em outro diálogo, né, em relação a uma testemunha, uma possível testemunha, porque eu tenho o dever e etc. Mas aqui ele fala para não comunicar. Quer dizer, é uma série de contradições
né? E isso tem que ser muito bem apurado. Eu acho que tanto o Moro quanto o Dallagnol, eu sou a favor da presunção de inocência, seja para quem for, né? Mas para o bem da administração pública, o bem da transparência, da moralidade, eles devem se afastar do cargo para que isso seja apurado, né? E que seja respeitado o devido processo legal. O que não se deu para muitos acusados, que seja dado a eles, né? Para que seja feita uma apuração séria e responsável, sem qualquer pré-julgamento, mas os fatos se apresentam muito graves. Agora, só acrescentando um pouquinho os itens, né, que o Moro também pode ser enquadrado, segundo o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e Arochevski, que inclusive está dizendo que o Moro deveria ser preso, eles dizem que, além, né, da prevaricação, eles incluem organização criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e crimes contra o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Você concorda? Olha, eu acho que, com toda a sinceridade, eu acho que a gente tem que criticar, tem que falar, mas eu acho que tem que analisar com muito cuidado, né? Eu acho que não podemos querer tratar o assunto com vingança, né? Eu acho que a grande questão do caso, eu acho que a gente pode dar uma lição nisso tudo, tirar uma lição e dar uma lição, né? De se respeitar o devido processo legal, que se há condutas aí para serem apuradas, que sejam apuradas com imparcialidade, né, com tranquilidade, com serenidade, para a gente não cometer os erros que a gente critica, né? Para a gente não cometer os erros que a gente tanto critica, né? Eu acho que, por exemplo, com organização criminosa, há uma banalização, né? Do mesmo modo que o Dallagnol criticou e falou que o PT era uma organização criminosa e ficamos revoltados, evidentemente, uma criminalização da política absurda, uma expressão horrorosa utilizada naquele famigerado PowerPoint, nós não podemos cair nessa lama, né, e nos misturarmos com essa questão. Então é preciso, Marilu, Glauco, ouvinte, analisar com serenidade. Eu acho que uma apuração séria, uma apuração serena, uma apuração imparcial, ela vai ter muito mais credibilidade do que simplesmente falar, tem que prender agora, tem que não sei o quê. O que eu defendo é o afastamento imediato do juiz Sérgio Moro, do procurador Dallagnol, de outros procuradores eventualmente envolvidos, né, para que haja uma apuração, aqueles que estão no cargo, no caso do Ministério Público, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, apure. No caso do Moro, no CNJ não pode apurar porque ele não é mais juiz, já tem uma manifestação sobre isso, mas que se apure, né, pela via própria, né, respeitando aí o devido processo legal, contraditório, a presunção de inocência, para que eles possam se defender. Porque o fato se apresenta, repito, de muita gravidade, de muita seriedade, né? E eu escrevi um artigo, se as provas, ainda que eventualmente sejam consideradas ilícitas, né, para incriminar Moro, Dallagnol e companhia, elas podem ser utilizadas para anular os processos, em razão de um princípio que chama princípio da proporcionalidade da prova pro réu. Ou seja, se descobre-se através de uma prova, eventualmente, repito, não estou dizendo que ela é ilícita, eventualmente, ainda que ilícita, que um determinado condenado, acusado, é inocente, isso serve para anular o processo, né? E no caso do ex-presidente Lula, isso me parece evidente. Exato. Bom, a gente hoje entrevistou também, Arochevski, a Flávia Lefebvre, ela que é do Intervozes e também do representante, né, do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, estava falando a respeito, né, dos processos que já existem, né, em relação a essa questão também de fake news durante as eleições, enfim, vários questionamentos, né, da própria defesa também do ex-presidente, só que parece que está lá com o faquinho, não anda, né, e ela disse até que o processo não anda, a justiça tarda e pode falhar, né, e vai falhar. Como é que você vê também essa falta de não andar, né, esse processo não andar? Impressionante, impressionante. E ontem parece que saiu uma matéria sobre a utilização de robôs, né,
Sim. na campanha. Eu acho que é uma matéria grande sobre isso. Exato, Né, da Espanha, né? Que a Folha de São Paulo, repercutimos com ela também. Repercutiu, exatamente. Rui Barbosa já dizia, justiça tardia não é justiça. Né? Justiça tardia não é justiça. Né? Então, vejam bem, o presidente Lula aí preso há 1 ano e 3 meses já, 4 meses, enfim, num processo todo contaminado, eivado de nulidades, etc. Perdeu-se uma eleição. Não se recupera nunca mais. Né? Então, ainda que se anule o processo, e o tempo de vida, morte de Dona Marisa, morte de Neto, olha quanta coisa passa. Né? Às vezes a gente aqui tá fora e o tempo, né, passa rápido, mas numa prisão isso é terrível. E esse fato aí, agora também, voltando aqui para a questão da sua pergunta, é um absurdo que isso demore aí anos e anos. E tem processos que estão tramitando no Supremo, toda hora é adiado, toda hora é um pedido de vista, e fica às vezes meses e anos. Né? Olha a questão das drogas, por exemplo, quanto tempo que já está essa questão sendo discutida no Supremo Tribunal Federal com votos e toda hora se adia um julgamento, a questão da presunção de inocência das ADCs que precisam ser julgadas, né? Ação declaratória de constitucionalidade, né? Que está em tramitação, desde a época da ministra Carmen Lúcia isso era para ser pautado, não foi pautado, agora foi pautado, foi adiado, enfim, isso realmente é desanimador, é triste. Vou repercutir também com você, aproveitando, né, criminalista, vamos repercutir essa notícia, né, que o Senado aprovou aí a derrubada dos decretos de Bolsonaro que flexibilizam o porte de armas. Vamos dar uma notícia. Isso foi muito bom, isso foi uma notícia boa. O Glauco agora vai poder tirar até suas férias tranquilas, satisfeito aí, porque essa foi uma notícia boa. Sim. Eu sou contra a arma, eu advogo no crime, na área criminal, há mais de 30 anos, né? Eu não sei nem pegar numa arma, e nem tenho vontade, né? Eu acho que esse negócio de querer armar a população, o Brasil teve aí no ano cerca de 65 mil mortes violentas, né? Uma violência grande, as pessoas, esse negócio de falar de homem de bem, vamos armar os homens de bem. Quem que é o homem de bem? O homem de bem anda com uma arma, discute no trânsito e mata uma pessoa. O homem de bem está com uma arma, discute em casa e pratica um feminicídio, né? Ou a mulher de bem e vice-versa. Então, temos que desarmar a população e desarmar os espíritos. Os espíritos estão muito armados. Nós precisamos de paz, né? De amor, né? E de responsabilidade, seriedade, justiça social. É disso que precisamos. E aí fica discutindo ter arma, calibre, quem pode, quem não pode. O mundo já está tão violento, as cidades estão tão violentas, e isso só traz mais violência, mais insegurança. Ao contrário do que se diz, isso traz mais insegurança. A polícia brasileira é a que mais mata e é a que mais morre, é bom que se diga, é a que mais morre também, mas fruto de um sistema todo perverso e cruel. Perfeito. Mas essa notícia foi boa. É isso aí. Pelo menos essa. Pelo menos Vamos aguardar hoje no Senado como é que vai ser essa ida do ministro. Né? Eu espero que os senadores e as senadoras façam valer seus mandatos e realmente procurem extrair a verdade disso tudo. Tá certo, Yaroshevsky, que a gente agradece muito aqui a sua participação. A gente já estava com saudade de você aqui, hein, Yaroshevsky? Eu também estava, mas agora nesse novo sistema aí de Sky, eu sou um pouco jacu, eu não entendo muito bem dessas coisas, dessas tecnologias, mas por telefone tá tranquilo. Estou sempre à disposição de vocês, um carinho muito grande falar com vocês todos. Tá. Glauco, boas férias para vocês. Opa, muito obrigado, Yaroshevsky. Mariolu, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Um beijo para você. Obrigada, querido. Beijo para os ouvintes todos. Obrigada. Um grande abraço para você também. Beijo. Até mais. Tchau. Falamos aqui com o Leonardo Isaac Yaroshevsky, jurista, advogado criminalista.